Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e as dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu o conheço. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, tradicionalmente, quarto domingo da Páscoa, nós temos aqui o texto de Jesus, o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10. Que capítulo extraordinário esse capítulo 10 do Evangelho de São João. Jesus começa já dizendo algo que para um judeu, seria impensável falar. O judeu, inclusive, ele não usa o verbo ser, em primeira pessoa, não usa, jamais. Um judeu jamais ele diz, eu sou carpinteiro. Não, ele diz, eu carpinteiro. Mal traduzindo seria exatamente isso. Por quê? Porque o verbo ser, ele é exclusivamente de Deus. Então, não anda na boca dos judeus o verbo ser, porque o verbo ser é de Adonai, é de Elohim, é do Senhor dos Senhores, é do El Shaddai. Esse nome está reservado para Deus. Esse verbo ser é o verbo de Deus, porque ele se revelou na sarça ardente como eu sou. Quando Moisés pergunta qual é o seu nome, o Senhor disse, eu sou aquele que sou. Olha, eu sou. Então, Jesus aqui está dizendo, eu sou o bom pastor. Só isso aqui, só essa frase de Jesus, nós já poderemos parar por aqui e ficar uma semana meditando nessa frase de Jesus. Eu sou o bom pastor. Primeiro, que ele aqui já está dizendo que ele é Deus. Quando ele diz eu sou, e ele não disse só isso, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Jesus disse claramente, revelou claramente que ele é Deus mesmo. Então, ele está dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, aqui nós podemos ver também que se ele é o bom pastor, significa que tem pastores que não são bons. Inclusive, Jesus dá exemplo daquele que não é pastor e é mercenário. O pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. E eu gosto muito dessa imagem, meus irmãos, a imagem de Jesus, o pastor, e nós, ovelhas. Por quê? Isso é muito interessante, Jesus nos comparar a ovelhas. Quando Jesus nos chama de ovelhas e se coloca como o pastor, ele está revelando para nós, e seria muito bom que cada um de nós assumisse a condição de ovelha. Por quê? Porque a ovelha, ela depende 24 horas da ação do pastor. Ela é um animal frágilzinho, segundo cada um de nós, como nós somos frágeis, irmãos. Veja, basta uma gotinha a mais de sangue no nosso cérebro, num lugar errado, para a gente ficar bobão e fazendo tudo em cima, fazendo tudo nas calças
em cima de uma cama prostrado. Basta isso. Não precisa mais do que isso para mostrar a nossa fragilidade. A ovelha, ela é esse animalzinho frágil. Ela é inclusive feita a cavidade torácica da ovelha, ela é diferente dos outros animais, de maneira que se ela cai de virada de barriga para cima, ela não consegue se virar. Ela morre asfixiada em pouco tempo se o pastor não vai ali e desvira ela. Mas não só isso, se o pastor não vai na frente, por exemplo, do rebanho, guiando o rebanho, deixando que as ovelhas vá à frente, não seguindo o pastor, o resultado é que as ovelhas, ela não sabe distinguir erva boa de erva má, ao contrário dos outros animais. Não, ela sai comendo tudo que tem pela frente. E o resultado pode ser que aquela ovelha, ela morra pelo caminho. Mais ou menos igual a nós, que muitas vezes não sabemos discernir que tipo de coisa convém a uma ovelha de Jesus. Ora, se o Senhor não vai na frente, nos guiando e dizendo, por aqui não, não coma isso, não faça isso, não ouça isso, não vá naquele lugar, não vá por aqui, pare, espere. O resultado é fatídico para cada um de nós. É maléfico para cada um de nós se o pastor não está na frente. Por quê? Porque nós somos frágeis e não tem como não lembrar daquilo que Jesus disse no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer. No capítulo 15 Jesus diz isso: sem mim vocês não podem fazer nada. E quão bom é depender de Jesus, o bom pastor, que dá a vida por cada um de nós. E veja, que vida Jesus veio trazer para nós? Vida biológica? Bios? Não! O verbo original aqui é zoé. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. Jesus fala de uma vida mais larga, mais espaçosa. Jesus fala da vida no Espírito que nós meditávamos ontem. Jesus fala de viver uma vida segundo os critérios de Deus, experimentando. Por isso ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui um critério, né? Para saber se nós somos ovelhas de Jesus ou se nós estamos com os mercenários dessa vida. Porque o que não falta hoje, né, dentro da igreja, fora da igreja, é mercenário. É pessoas que não estão nem o mínimo preocupadas com as ovelhas, mas na realidade elas querem tirar proveito do rebanho. É assim, né? As pessoas não estão preocupadas com as ovelhas, com a salvação das ovelhas. Muitas delas, volto a dizer, dentro e fora, não estão preocupadas como fica a integridade, a saúde física e espiritual da ovelha. Porque qual a função do mercenário? O mercenário, ele sempre quer lucrar algo em cima. Quantas pessoas que querem usar a igreja para serem trampolins, para ficarem conhecidas, para ficarem famosas e para ganhar até dinheiro e coisas do tipo? São mercenários. Na realidade, nós teríamos que estar preocupados com uma única coisa, com as ovelhas. Porque Jesus, ele está extremamente preocupado com as ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas. O mercenário, ele não é capaz de dar a vida. Jesus diz: não há maior amor do que dar a vida por seus amigos. Eu já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer aquilo que está lá no profundo do meu coração, de Deus e de homem. Eu vos dei a conhecer. Que coisa maravilhosa! Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E elas conhecem a minha voz. Elas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que imagem maravilhosa, a imagem do pastor e das ovelhas. A ovelha que conhece a voz do pastor, inclusive a ovelha que é a ovelhinha de Cristo mesmo, ela não ouve a voz dos mercenários. Ela não ouve a voz do mundo, ela não ouve o barulho do mundo, ela não ouve as contradições desse mundo. Por quê? Porque ela está focada na voz do pastor.
O mundo está fazendo barulho do lado de fora, as pessoas estão fazendo barulho, as pessoas estão dizendo coisas horríveis, terríveis, fazendo coisas extraordinariamente erradas, mas aquele que é ovelha de Jesus, ele está surdo para tudo isso e ele está focado na voz do pastor, que está dizendo: calma, espera, confia, eu estou contigo, vá por aqui, pare aqui, vá por ali agora é hora de parar, agora é hora de acelerar, agora é hora de fazer algo diferente. O pastor está conduzindo esse rebanho. Jesus diz que ele também tem outras ovelhas que não estão nesse redil. Então, é necessário evangelizar. É necessário falar de Jesus para aquelas ovelhas que não estão ainda no aprisco, ou seja, o aprisco, o redil, é a imagem da igreja, daqueles que não estão ainda na igreja como membro, mas que estão por aí. Como é necessário então e como é urgente então evangelizar. Evangelizar. E Jesus diz: eu dou a minha vida livremente. Ninguém tira, eu entrego. Por quê? Porque ele ama, queridos irmãos. Porque ele ama cada uma das suas ovelhas, por isso ele dá a vida, ele resgata. Ora, o convite desse evangelho de nós, para cada um de nós hoje, é exatamente ter um coração de ovelha, um coração que se deixa conduzir e que ouça única e exclusivamente a voz do pastor, sem dar importância ao mercenário que não é pastor e por isso ele não se preocupa com as ovelhas. Peçamos a Deus hoje a graça de um coração de ovelha, mas não só isso. Peçamos hoje que nós tenhamos um coração de ovelha, olhos de ovelha, ouvidos de ovelha, postura de ovelha, porque só assim, deixando o nosso coração, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, as pessoas que a gente segue, que tudo isso a gente coloque em primeiro lugar atenção àquele que é o bom pastor, aquele que deu a vida por cada um de nós, Jesus Cristo. Esse sim nós precisamos seguir cegamente. Por quê? Porque jamais ele irá nos decepcionar. Deus não se engana e ele não nos engana, porque ele é Deus e ele diz: eu sou o bom pastor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.